Olá pessoal, dando continuidade à aula de conversores AD, nós vamos conhecer um componente chamado potenciômetro. Esse carinha aqui que nós vamos utilizar, ele é muito utilizado em diversas aplicações, mas nós vamos utilizar ele hoje para testar e entender como que o conversor AD funciona. Então, esse momento eu já aproveito para explicar como que ele funciona e nos posteriores projetos que iremos fazer utilizando o potenciômetro, vocês já estarão sabendo como esse dispositivo funciona. Então vamos lá. O potenciômetro, ele é um componente linear, tá? Ele é um componente resistivo, tá? Ele é um resistor rotativo, vamos dizer assim. Então, eu fiz um desenho aqui para representar como que é ele internamente. Então você vê que a gente tem os três terminais, tá? Dentro dele nós temos um material resistivo, geralmente é um carvão, tá? E a haste interna, tá? A central, é o nosso varredor. É onde quando você gira o potenciômetro, tá? Ele gira esse varredor aqui. E o que isso quer dizer? Vocês vão ver, para quem tem o kit, o potenciômetro que foi junto com o kit é um potenciômetro de 10K. Então, geralmente, os potenciômetros ele vem escrito em cima deles, tá? Aqui, ó. Vou dar um foco aqui. Em cima dele, o valor de resistividade de todo o carvão. Neste caso, o que ele está falando? Ele está falando que quando... Vou pegar um multímetro aqui, tá? E mostrar para vocês o seguinte. Vou colocar na escala de 20K, né? Como a gente já viu a utilização de como utiliza o multímetro. E vou medir do terminal variável. Eu vou jogar a minha medida, vou jogar ele todo para a esquerda, tá? No sentido anti-horário, tá? E vou medir essa perna com essa perna. O que isso vai dar? Se eu colocar aqui e medir, olha lá, ele vai me dar uma resistência bem baixinha, abaixo dos ohms, né? Então, é como se essa haste, esse varredor, viesse todo para cá e encostasse aqui. E aí eu estou fazendo essa medida. Tá? Agora, se eu jogar todo ele para o outro lado e continuasse medindo no mesmo local, o centro, que é o meu terminal variável, tá? E o meu terminal lateral. Olha lá, deu 10K. Entenderam então como é que funciona um potenciômetro? É bem simples. E como que nós vamos utilizar ele numa aplicação utilizando o Arduino? Como ele é um componente resistivo, o Arduino ele não lê resistividade, tá? Ele lê tensão, tá? E até para você ler corrente também não tem como. Você vai ter que ter um outro artifício para você conseguir ler uma corrente. Porém, a tensão ela é lida. A partir do quê? A partir do conversor analógico digital. E aí, se a gente for observar, o potenciômetro, ele é parecido com isso daqui. É uma resistência, tá? Então, esse aqui é o nosso terminal variável, beleza? E os nossos outros dois terminais. Isso quer dizer que, quando o meu eixo se movimentar, ele vai se movimentando aqui nesse resistor. Vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui? Lembram? Na aula passada, eu tenho um resistor aqui, tenho outro resistor aqui, tenho a minha fonte de tensão, tenho o meu terra e tenho a minha saída, que é a saída onde vai ser lido no Arduino, que vai ser jogado o valor para
o Arduino lê a partir do conversor AD. Então, é bem simples entender como que funciona um potenciômetro. Acho que não tem muito segredo, tá? Agora, só mostrando novamente, se eu jogar todo pro lado de cá, né? Joguei toda essa minha faixa, tá? Aqui, ó. Joguei toda a minha faixa para cá. Do terminal variável para no terminal esquerdo, eu tenho 0 ohms, tá? Agora, se eu for medir do meu terminal central para o meu outro terminal, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu medir para o meu outro terminal, eu tenho os 10K. Se eu for no de cá, eu tenho 0 ohms. Beleza? Então, vamos montar o circuito. Eu vou colocar aí na tela agora o circuito que nós vamos utilizar, tá? Aí vocês podem ver, nós vamos usar o Arduino, tá? Conectado no potenciômetro. E nós vamos utilizar a função Analogic Read para ler o valor lido da divisão de tensão que vai estar ligado o potenciômetro, tá? E mostrar o valor decimal, que é aquele valor que a gente falou na aula passada, referente ao cálculo que é feito internamente no Arduino, que nos fornece para que a gente possa fazer uma relação e assim verificar qual que é a tensão ou a tensão que está no terminal variável. Beleza? Então vamos lá. Eu vou usar esse potenciômetro mesmo, é um potenciômetro de 10K, tá? Vou usar, tá aqui a minha protoboard, eu vou até desconectar ela aqui, tá? Tá aqui a minha protoboard com o meu Arduino, nesse caso estou usando o Arduino Leonardo, tá? Então, se você estiver com Uno, tá? Não tem problema. E vou utilizar alguns cabinhos. Vocês estão vendo que o meu aqui, ó, eu já conectei ele, tá? Aqui se vocês forem ver, o meu positivo, o meu 5 volts, né? Eu já conectei ele aqui na minha barra vermelha, tá? Que é a minha alimentação 5 volts. E o meu pino GND eu conectei no meu terra, tá? Utilizei os grampos, tá? Eu gosto de utilizar os grampos porque não fica aquele embaralhado de fios. E vou utilizar um outro fio, tá? Para fazer essa comunicação do ponto variável do potenciômetro para o Arduino. No nosso esquema, como está lá, nós vamos utilizar a entrada A1, tá, do Arduino. Eu vou deixar para vocês também, eu vou mostrar aqui a parte de programação, mas eu vou deixar a imagem, tá, do código para que vocês possam ver e redigitar. Por que eu não vou deixar o código? Para que force vocês a digitar o código, tá? Porque quanto mais vocês praticam, mais vocês aprendem. Então, para que eu ajude vocês, eu não vou colocar o código para vocês copiar e colar, tá? E vocês vão, que as coisas vão dar certo. Fica tranquilo. Conectei aqui. Vou colocar o meu potenciômetro aqui, ó. Vou colocar ele virado para lá, tá? Vai ficar melhor para manusear. E vou pegar o meu central aqui, tá? Pegar o meu central e vou conectar lá no A0. Ó. Aqui no meu A1, na verdade, tá? Tá lá conectado. E agora eu vou pro código, tá? Vamos lá, vamos executar o código. Aqui no código, ó, nós já podemos ver aqui, eu tenho a minha variável pot, né? A minha variável de controle, onde essa variável que vai receber, né, o
o valor lido do Arduino. Eu tenho o meu pino pot, que eu configurei A1, que é a minha função. E tem a minha função de setup, que é a minha serial begin, tá? Com a velocidade 9600. E vou para a minha função loop. Lá, o que eu vou fazer? Eu pego a minha função, a minha variável VIPot, tá? Ela vai receber o igual, tá? A função analogRead, tá? E essa função, ela vai ler a entrada A1 e vai jogar essa informação para dentro de VIPot. Vou imprimir a palavra potenciômetro, né? Então serial.print, a palavra potenciômetro. Ó, eu coloquei 2 pontos aqui, um espaço. E vou escrever depois. Você viu que eu coloquei o print, não coloquei print ln, porque daí ele não dá uma nova linha. E aí eu dou um print ln para ele jogar o valor lido, tá? E esperar uns 100 milissegundos para que a gente consiga ver a informação. Porque se eu não colocar esse delay aqui, a informação vai passar muito rápido, tá? Vou conectar o meu Arduino, tá? Conectar ele aqui. Beleza? Tá lá, vocês podem ver, ó, que agora eu vou enviar o meu stack, né? Meu esboço, meu programa, meu firmware, como queiram. Aí enviou, fazendo o upload, agora sim recebeu todos os dados, deu envio completado. Agora eu vou abrir o meu serial. Então tá lá. Estão vendo que ele está mostrando 1023. Isso quer dizer que o meu potenciômetro ele está todo, tá, virado para um determinado lado. Então, nesse caso, para o lado sentido horário. Eu vou virar ele aqui, ó. Vocês vão ver que vai diminuindo o valor. Tá? Olha lá, 700, 600. Agora aqui vem a sacada, tá? Esse valor é o valor que a gente verificou na aula passada, né? Que é o valor feito da conversão interna do Arduino, tá? Então, olha lá, se eu jogar lá para o outro lado, ele zera. Se eu voltar tudo, 1023. Qual que é a tensão que eu estou lendo quando eu estou mexendo no potenciômetro? Então eu vou deixar ele aqui, ó, em 615, tá? Agora, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos lá. Se eu quero saber qual é a tensão, né, que o meu Arduino está me dando ali, e eu lembro que o meu ADC é igual a minha de entrada, vezes 1023, dividido por de referência. Isso quer dizer que o VIN eu tenho, né? Não, o VIN eu não tenho. Eu tenho o valor de referência, que é os 5 volts, e eu tenho o ADC, que é o 615 que está mostrando lá. Então, 615, né? Aqui, ó, 615 igual a VIN que eu não tenho, vezes 1023, dividido pelo valor de referência, que é 5 volts. Então, eu vou ter, né, um VIN igual a 615 vezes 5, dividido por 1023. Isso vai me dar 615, né? Vou colocar aqui para vocês verem, né? 615 vezes 5, dividido por 1023, é igual a 3 volts. Vamos conferir isso? Vamos ver realmente se é 3 volts que está saindo ali? Eu vou usar o multímetro, tá? Para a gente conferir isso. Vou colocar na escala de tensão, tá? Vou colocar aqui tensão contínua, 20 volts, tá? Vou deixar ele aqui do ladinho. E vou pegar uns fios, tá? Que eu já deixei pronto aqui, ó, para conectar no meu
multímetro e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o negativo, tá? No negativo eu vou colocar no terra. Beleza? E o meu positivo eu vou colocar na saída do potenciômetro, que está saindo para o Arduino. Olha lá a tensão que saiu. Beleza? O que isso quer dizer? Que o cálculo que deu lá, ele bate com o valor que a gente precisa calcular. Beleza? Essa é a... Vamos mudar aqui para ver como é que fica. Olha lá, ó. O que eu posso fazer com isso? Vamos dizer que eu quero, em vez de aparecer aqui no meu... na minha serial, que está aparecendo no 1023, ele apareça o valor da tensão, que é os 5 volts. O que a gente precisa fazer? Implementar essa fórmula que a gente calculou aqui. Então, isso fica como um dever de casa, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Esse circuito que está aqui, vocês montem ele, façam esse teste, coloquem o multímetro, verifiquem se tudo isso que eu fiz também acontece com você. E aí você vai pegar esse cálculo que a gente utilizou, tá? Para escrever na tela, depois que o potenciômetro, né, ele escreveu o potenciômetro e o valor, eu quero que você coloque embaixo. Tensão referente, 2 pontos, o valor da tensão. Esse valor da tensão tem que bater com o valor, tá, que está mostrando no multímetro. Tudo bem? Espero que você faça o exercício e um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.